Paz do Senhor Jesus, irmãos, é um prazer estar aqui com os irmãos, com aqueles que vão estar também posteriormente tendo a oportunidade de estar acessando esse material. É uma bênção estar aqui tendo sido convidado como palestrante junto com o pastor Rafael, que foi meu professor no seminário, tutor também no seminário. Pastor Rafael foi a pessoa que me deu a oportunidade de pregar num culto de domingo pela primeira vez. Não foi na minha igreja que eu preguei num culto de domingo a primeira vez, foi na igreja do pastor Rafael, igreja presbiteriana da Brasilândia. E depois fui algumas outras vezes lá e reverendo Rafael Ribeiro sempre foi muito carinhoso comigo e não apenas um professor, um mestre que nós conhecemos muito bem, mas um homem piedoso, amigo, um homem de família e um irmão, um amigo que Deus, graças a Deus, me deu tem mais de 20 anos. Bom, irmãos, eu me chamo Luiz Pires de Carvalho Sobrinho, eu sou pastor da Igreja Videira do Vale, como o reverendo Rafael já falou, pastor plantador dessa igreja. Esse ano nós fazemos 19 anos. À época eu ainda era aluno da escola de pastores e no penúltimo período do seminário, no 7º período, eu estava plantando essa igreja, fui ordenado no início do 8º período e quando eu terminei o seminário eu já era pastor há 6 meses e recebi ainda o meu grau de bacharel em teologia pela Escola de Pastores. Em 2018 eu fiz a minha convalidação pela FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná, e desde aquela época da Escola de Pastores que eu fui sendo convidado para lecionar em cursos, primeiramente cursos básicos de teologia e posteriormente cursos mais avançados. Na própria Escola de Pastores eu dei aula por 10 anos no bacharel, na área de Antigo Testamento. Eu também dei aula no IBR-MEC, Instituto Bíblico Roberto Macalister de Estudos Cristãos, lá da Igreja Cristã Nova Vida, e tantos outros cursos e seminários que tenho tido a oportunidade. E hoje, com o professor Rafael, sou professor regular ali do Seminário Betel Brasileiro, em Niterói, e até pouco tempo atrás, professor do CETAV, Seminário Teológico Água da Vida. E também temos um instituto chamado IBV, Instituto Bíblico Videira, lá na nossa igreja, no Vale Feliz, e agora estou iniciando um projeto com a parceria dos cursos Antônio Medeiros, que está aqui. Antônio está dando essa força para a gente, Antônio e Elaine, na gravação, lançando uma plataforma chamada Teologia para Viver, cujo objetivo é dar acesso à teologia de forma a tratar os temas clássicos da teologia de maneira simplificada e com aplicações práticas. Bom, irmãos, então já me apresentei, deixa eu falar um pouco sobre o tema dessa noite. O tema que foi proposto para mim é pregação histórica e pós-modernismo, como conciliar. Então, esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite. Vocês perceberam que me colocaram no meio de 3 hebraístas, uma covardia enorme que aconteceu comigo, que eu não vou nem arriscar aqui entrar no mérito das questões do hebraico e ir muito longe assim não. Reverendo D'Angelo, reverendo Rafael Ribeiro e reverendo Davidson Bion, são 3 mestres do hebraico. Mas o meu desafio hoje é fazer uma avaliação junto com você e uma proposição de como é que nós podemos conciliar algo que é, de certa forma, estático, que é a palavra de Deus do ponto de vista da sua formação, do seu tempo, dos seus valores e princípios, porque são sólidos, são como raízes, e ao mesmo tempo
aplicarmos esses princípios e conciliarmos essa pregação sólida, fincada, enraizada, para um mundo pós-moderno, para uma realidade hoje em dia que os estudiosos chamam de modernidade líquida. A liquidez, a fluidez, na verdade, dos relacionamentos, a fluidez do pensamento, a fluidez das instituições. Hoje em dia, as coisas têm sido bastante diferentes do que há um tempo atrás. Para início de conversa, eu queria então pensar com você aqui nessa afirmação. Jesus é a resposta. A pergunta, contudo, qual é a pergunta mesmo? Há uns anos atrás, eu entrei no Hortifruti lá em Piratininga. Moro ali em Itaipu, a igreja é em Itaipu, eu moro na Avenida Central, e ali em Piratininga tem um hortifruti desses grandes aí, dessa rede grande de hortifrutis, que na nossa época, na minha época pelo menos, quando criança, a gente chamava de sacolão. Depois virou gourmet, blasé e virou hortifruti, né? Então é um negócio já bem mais sofisticado. E entrei naquele hortifruti, estava indo para casa, passei ali para comprar banana. Algumas frutas, dentre elas, banana. Sempre gostei muito de banana prata, banana d'água, como chamam, ou nanica, é uma banana mais doce, mas a banana prata, para quem faz esportes e tudo mais, é uma banana que possui mais potássio, tem mais propriedades, são melhores assim para você desempenhar atividade esportiva. Então, eu fui comprar a banana prata. Cheguei lá, sempre um material, uns produtos de excelente qualidade. Eu estou escolhendo a banana, botei, pesei. E tinha, naquela parte de banana, banana prata, banana d'água, banana ouro. E eu levando a banana prata, mas a banana ouro, geralmente ela é menorzinha, né? Uma banana menor, mais cheia de cica e tudo mais, mas ela estava robusta, estava grande, estava, inclusive, muito parecida com a banana prata, estava do lado uma da outra. Mas eu comprei a banana prata, pesei, botei no carrinho e na hora de pagar, estou passando no caixa, uma jovenzinha, que era a menina que trabalhava no caixa, virou para mim e perguntou assim, é ouro? Eu disse, não, é prata. Aí ela fez assim, ah, tá. E eu disse para ela, pois é, igual a Denorex. Ela ficou olhando assim para mim. Eu passei o cartão, peguei a banana e estou colocando as frutas no saco. Mas com minha visão periférica, eu percebi que a menina ficou boiando. Talvez como algumas pessoas estão aqui. Eu estou vendo uma menina jovenzinha ali, que ela deve estar boiando, falando assim, o que esse cara está falando? Denorex. E aí, de repente, eu me toquei e falei assim para a menina, você não entendeu nada que eu falei, né? Ela virou para mim e falou, não, senhor. Eu falei, quantos anos você tem? Ela disse, 21. Eu falei, menina, você não pode entender o que eu estou falando. Porque o que eu estou falando é anterior ao seu nascimento. Tem gente aqui que é da época do Denorex. Você lembra o que era o Denorex? Denorex era um shampoo que surgiu na década de 80, com uma série de propagandas, encharcou a televisão, e que o mote, o slogan daquele produto era Denorex. Parece, mas não é. Porque a propaganda dizia, parece remédio, parece produto anti-caspa, mas era um shampoo anti-caspa que parecia remédio, mas a propaganda dizia, parece, mas não é. E foi o que eu quis dizer quando eu disse para a menina, que ela me perguntou, é ouro? Eu disse, não, é prata, porque a banana estava muito parecida uma com a outra.
E eu disse então para ela, está igual a Denorex. Isso na nossa época, quando mais novo, virou um mote. A gente falava isso direto na rua, né? Igual a Denorex. Parece, mas não é. Mas aquela menina não entendeu nada do que eu falei. Quando isso aconteceu, há alguns anos atrás, eu saí dali refletindo sobre a questão da comunicação. Comunicação é algo que ela é mais do que somente a mensagem em si. É uma conexão que precisa haver entre o emissor, aquele que emite a mensagem, e o receptor, aquele que recebe. Na comunicação, nesse trâmite, o como é também importante, não mais importante do que a mensagem em si, obviamente. Mas se você não souber como comunicar, a mensagem não tem eficácia, não tem efeito. E eu fiquei pensando a partir dali, na minha vida ministerial, afinal de contas, será que eu tenho comunicado adequadamente? Domingo após domingo, turma após turma, conversas e evangelizações após conversas e evangelizações. Será que eu tenho conseguido me fazer ou fazer entender corretamente, não apenas pelas suas bases históricas, mas contextualizar adequadamente essa mensagem para que o ouvinte de hoje, que me ouve, ele não fique igual aquela menina caixa do hortifruti, olhando para mim do tipo assim, eu falei para ela, você está parecendo que está com uma carinha de alface. Dentro do hortifruti é bem sugestivo, né? Porque você não está entendendo nada do que eu falei. E ela falou, nada, não senhor, absolutamente nada. E eu tive que fazer uma exegese. Eu tive que voltar no tempo e no espaço, explicar o contexto todo para ela. Quase que eu dei para ela o acesso do Google ali, do YouTube, para ela, procura depois no YouTube. Você vai fazer isso quando chegar em casa hoje, que eu sei. Você vai lá, vai botar no YouTube Denorex e você vai descobrir que nos anos 80, 90 havia essa propaganda e como ela era. Essa é a questão que nós precisamos debater e tratar no dia de hoje. A exemplo do que aconteceu comigo com esse episódio, quando nós tratamos de pregação, nós precisamos lembrar que a mensagem que nós trazemos só será eficaz se houver uma boa comunicação. E para haver uma boa comunicação é preciso que haja sintonia entre o emissor e o receptor, não apenas a mensagem em si. Portanto, quando você olhou para esse negócio aí, que eu botei lá, Jesus é a resposta, mas qual é a pergunta mesmo? Talvez você tenha dito para você mesmo. Não concordo com você não, pastor Luiz. Jesus é a resposta independente da pergunta. Tá bom, eu concordo com você. Jesus é a resposta independente de qualquer pergunta e Jesus é a resposta para todas as perguntas. Mas a questão, mais do que isso, nós precisamos saber que perguntas estão sendo feitas para podermos apresentar Cristo como resposta. Ele é a resposta para todas as perguntas? Sem dúvida. O problema é quando a gente responde perguntas que já não estão sendo mais feitas. Então, nesse sentido, o como comunicamos também é de grande importância. Não apenas aquilo que nós comunicamos, mas como nós comunicamos, porque nós precisamos responder às perguntas que estão sendo feitas hoje. Há um ditado com comba, diz o Ronaldo Lidório, que os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Porque os coelhos de hoje ficaram mais espertos, eles estão mais ágeis, eles aprenderam a fugir de forma melhor. E os cachorros de ontem
É um ditado do Concomba, de uma tribo. Os cachorros de ontem continuam com aquelas antigas formas de caça. Portanto, a gente precisa pensar nesse aspecto. Pregação na pós-modernidade é um desafio, porque nós vamos tratar de coisas que têm suas bases históricas bem definidas, mas nós precisamos comunicar com esse tempo de hoje. E esse tempo de hoje é bastante singular. Eu queria ler para vocês aqui um trecho do prefácio do livro Pregação na Pós-Modernidade. E esse prefácio é feito pelo pastor presbiteriano Emílio Garofalo Neto. E o reverendo Emílio, ele diz assim: ao longo da trajetória da igreja cristã, sempre foi preciso lidar com o desafio de entender o tempo e como a mensagem eterna da palavra de Deus se aplica a ele. Olhando para trás, podemos ver e aprender muito com nossos irmãos e sua pregação. Agostinho, Crisóstomo, Calvino, William Perkins, Jonathan Edwards e tantos outros nos ajudam a pregar melhor, seja por nos debruçarmos sobre suas reflexões acerca da arte e do ofício da pregação, seja por analisarmos seus sermões. Mas eles não viveram em nosso tempo. Seus desafios eram diferentes dos nossos. Vivemos num período extremamente ímpar em termos de usos e costumes, e isso nos traz obstáculos hoje em dia. Não é nada incomum que nós, pregadores, estudiosos da palavra, professores de EBD, discipuladores, líderes da igreja, de pequenos grupos e ministérios, comunicadores da mensagem do Evangelho, nos percebamos sem saber bem como, muitas vezes, expor, pregar ou anunciar um texto bíblico. Podemos até entender o que Paulo, Moisés, Davi ou Pedro disseram. Podemos ser hábeis na exegese. Podemos conversar com colegas. Reverendo, muito obrigado. Saindo daquele resfriado, né? A garganta agradece. Podemos conversar com colegas ou comentaristas sobre a passagem. Entendemos bem o texto? Sim. Mas como fazer com que aquela passagem obscura de 1 Reis, aquele ensinamento difícil de 1 Coríntios ou aquele belo e longínquo Salmo conversem com o nosso tempo? Especificamente, como trazer a velha santa mensagem da cruz a esta era em que muitos tratam a religião, por exemplo, como algo privativo, como se a fé fosse de foro íntimo. Eu e você temos ouvido mais do que nunca a máxima em que o povo diz assim: não, a igreja sou eu. Eu gosto de uma frase do reverendo Hidauro que ele diz: não, você pode ser no máximo um tijolo, mas a igreja é toda a construção, a igreja é o corpo. Nós fazemos parte da igreja. É óbvio que quando ele está dizendo a igreja sou eu e ele refuta isso, ele não está querendo construir uma nova teologia acerca uma nova eclesiologia. Não, de forma nenhuma. Ele apenas está dizendo o seguinte, que esse movimento sectário, esse movimento de desconexão com o restante do corpo, esse individualismo, ele não é bíblico. Ele não é cristão, ele não é correto. Portanto, como pregar o texto antigo de forma que a pregação não seja apenas um exercício de comentário linguístico-teológico em algo do passado, mas uma aplicação viva e afiada da palavra de Deus ao momento em que vivemos? Não queremos que nossos ouvintes escutem uma palestra sobre o que João, Ageu ou Jeremias disseram. Queremos que João, Ageu e Jeremias falem com nossos ouvintes contemporâneos sobre quem são e como vivem.
e apontem para o Redentor Jesus Cristo enquanto fazem isso. Como pregar de forma que as pessoas, na famosa era secular, que é que estamos, possam entender? Como lidar com os corações no tempo e no espaço em que Deus nos colocou para viver? Cada geração teve o seu desafio. Na nossa geração, nós temos esse desafio: falar a um tempo chamado pós-modernidade. Como é que eu quero apresentar isso, irmãos? Eu quero apresentar essa palestra a partir de 3 tópicos principais. Nós vamos ver de forma didática. No primeiro bloco, nós conceituaremos, então, pós-modernismo. E vamos ver quais as suas principais características. Segundo bloco, nós conceituaremos a pregação bíblica, a pregação histórica, seus objetivos e métodos, rapidamente. Porque eu tenho certeza que métodos vocês vão ver exaustivamente. O pastor Rafael, amanhã, certamente ele vai falar, tem muito conhecimento da matéria. E no terceiro bloco, nós vamos nos debruçar sobre o desafio da pregação na pós-modernidade. Como sermos culturalmente relevantes e como sermos biblicamente fiéis. Falarmos a essa geração sem perdermos as raízes do Evangelho. E perceba a dificuldade disso. A dificuldade disso é como a dificuldade de ser pai. Nossos filhos, eu tenho 2 netos agora, sou avô. O meu neto de 10 anos, ele mexe no celular quando eu tenho dificuldade. Ele diz: vovô, deixa que eu faço para você. Eu sou da época que algo avançado era ter um notebook. Por isso eu não abro mão dele até hoje, reverendo. Aquele pessoal, não, desktop, o computador, não, o meu negócio é notebook, porque eu sou moderno. Já passou, não se usa mais esse negócio. As pessoas agora, as crianças estão no celular. Do ponto de vista da nossa relação da vida cristã e ministerial, nós somos uma geração passada que tem o desafio de comunicar para um tempo presente. Nós estamos sempre correndo atrás do tempo nesse sentido. Então é desafiador. Eu nasci em 1969. Eu sou daquela geração que experimentou na sua infância os temores da Guerra Fria. E hoje nós estamos num outro tempo. E com esses meus paradigmas tenho eu de comunicar a essa nova geração e você também a essa nova geração. O que é, então, esse negócio chamado pós-modernismo? Vejamos. Há um consenso entre muitos observadores sociais de que o mundo ocidental tem passado por transformações. Na verdade, tudo indica que nós já estamos bem avançados nesse deslocamento cultural que alguns dizem que só foi comparável às inovações que marcaram o nascimento da modernidade lá dos escombros da Idade Média. Mas a gente provavelmente ainda também não fez esse percurso todo ainda. Estamos fazendo essa travessia, em alguma medida, da era moderna para a era pós-moderna. E é claro que esse período em que ainda não se tem tudo definido totalmente, embora com muito mais clareza hoje, é um período de transição, é difícil de descrever, é difícil de avaliar, embora a gente já possa ter algumas definições características desse tempo mais bem delimitadas. Não obstante, irmãos, vemos sinais de que essas alterações do tempo em que nós estamos vivendo estão engolfando todos os aspectos da cultura contemporânea. Veja comigo aqui. Hoje, nós já falamos, por exemplo, por causa do advento da pandemia, já falamos de maneira muito mais comum a questão do home office, do trabalho a partir de casa.
do trabalho remoto. Então, a pandemia acelerou, então, processos. Olha o desafio que nós temos, esse tempo, e como as coisas hoje acontecem com uma velocidade muito maior, uma velocidade exponencial. Eu não sei se você sabe, mas em 1994, há 30 anos atrás, uma pessoa demoraria 5 anos para conseguir ler toda a produção científica que havia sido constituída em um único dia em todo o mundo. Ou seja, em 1994, tudo que a comunidade científica descobria e publicava em um único dia, uma pessoa comum, um leitor comum, demoraria 5 anos para ler. Você lembra que em 94 não se pensava em fazer um teste de DNA. Depois, um teste de DNA passou a demorar 6 meses. E hoje em dia, você retira os resultados com a velocidade enorme. Os computadores, até bem pouco tempo atrás, quando eu entrei no seminário, eu não tinha computador. Eu entrei no seminário em 2002. Em 2002 eu não tinha computador e pensei assim, preciso comprar um computador. Fui comprar um computador de segunda mão para fazer os meus trabalhos do seminário. Comprei um Aptiva Pentium 133 e fiquei feliz da vida. Falei, meu Deus, tem uma máquina poderosa. Hoje em dia, irmãos, sinceramente, o pendrive que o Antônio tem ali, que ele me mostrou aqui, deve armazenar o que talvez mais de 1000 computadores daquela época tinham capacidade de armazenar. As coisas se tornaram muito mais robustas em termos de desenvolvimento, em termos de processamento. Então você imagina, se há 30 anos atrás uma pessoa demoraria 5 anos para ler toda a produção científica do mundo, publicada em um dia, hoje, certamente essa pessoa não teria vida suficiente para ler toda essa publicação. É esse o tempo em que nós estamos vivendo. É esse o tempo em que a gente está falando aqui e alguém está vendo de casa. É esse o tempo em que nós estamos cultuando aqui no domingo e tem irmãos que estão de casa cultuando por meio da internet. O que, por um lado, trouxe acesso a pessoas como minha mãe, enferma, que não tem condição de sair todos os domingos de casa, ou Dona Idilva, uma senhora da nossa igreja com quase 100 anos de idade, ou irmãos que estavam internados no dia de culto, nós estávamos orando por ele, falando com ele vendo na televisão, no hospital ali, jogou o celular na televisão, ele estava vendo ali, se sentiu parte daquilo que era muito bom. Por outro lado, olha o desafio que nós temos, quando hoje em dia a gente vem para o culto no domingo e descobre que às vezes metade da congregação ficou em casa para assistir o culto pela internet. Os desafios são muitos. Isso quando, né, irmãos? Eu brinquei um dia desse com uns irmãos, porque eles estavam... Um deles falou assim para mim, uma pessoa, né, me falou, não, pastor, eu não estou indo não, mas eu cultuo na quarta-feira, que está sendo a minha folga, quarta noite eu estou participando do culto. Para que culto se a gente não tem culto quarta-feira? O culto que ele está participando às quartas-feiras à noite é o nosso culto de domingo que fica gravado na plataforma, no YouTube. E que ele assistia na quarta-feira à noite. Aí eu brinquei com ele, falei, olha, vou contar para você uma piada de dispensacionalista. E se eu fosse dispensacionalista e eu acreditasse, né, na questão do arrebatamento secreto ali e tudo mais, Jesus indo, depois voltando e tudo mais,
Então, eu diria para você, daquele filme Deixados para Trás, a igreja cultuou no domingo, Jesus veio, foi todo mundo embora. E na quarta-feira você está cultuando sozinho, mas todo mundo já subiu, foi você que ficou. Ora, isso é um desafio para nós nos dias de hoje. Então, queridos, a fim da gente conseguir entender um pouco esse momento da história e esse movimento, eu quero trazer, então, algumas características do pós-modernismo para a gente poder observar. O pós-modernismo ele é caracterizado por alguns pensamentos filosóficos que desembocam em atitudes éticas ou conceitos éticos também. Dentre esses, eu elenquei pelo menos aqui 6 para a gente pensar. O primeiro deles é o pragmatismo. Pragmatismo é uma doutrina filosófica cuja tese fundamental é que a ideia que temos de um objeto qualquer nada mais é senão a soma das ideias de todos os efeitos imaginários atribuídos a nós, por nós a esse objeto que passou a ter um efeito prático qualquer. Em síntese, o pragmatismo é um pensamento filosófico criado no fim do século XIX, mas está vivo, bem vivo hoje, e ele considera o valor prático como critério da verdade. Ser pragmático é ser prático nesse sentido. Aquele que não faz rodeio, que tem seus objetivos bem definidos, que considera o valor prático como critério da verdade. Ser pragmático é ter seus objetivos bem definidos, consiste em fugir do improviso, é se basear no conceito de que as ideias e atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata dos problemas. Qual o problema disso? Nosso irmão Marco Sico, do site Evangelho Inegociável, ele diz que o pragmatismo, em termos de conceito filosófico, é essa corrente que pensa que a doutrina é validada pelo seu bom resultado em se tratando de prática. No ambiente religioso, o que o pensamento pragmático produz na vida das pessoas? O pragmatismo, então, tem por intenção validar determinada conduta, mesmo que ela não tenha respaldo bíblico, sendo baseada apenas em seus resultados. É o que dá certo, não o que é certo. Então, nesse sentido, o pragmatismo também leva em consideração essa ideia de pensamento de que não importa se é certo, mas importa que dá certo. E se dá certo, logo deve ser certo realizar. Pensa comigo no ambiente religioso. Reverendo D'Angelo, antes de ontem, falou. Pensa comigo quando a gente fala em termos de igreja. São Gonçalo é uma coisa eclética em termos de igreja. Eu venho pregar em São Gonçalo, entro ali pelo Colubandê, venho passando. Tem umas igrejas que tem gente botando para fora. No período da pandemia, parecia, quando eu vinha para São Gonçalo pregar na pandemia, parecia que a pandemia tinha dado no mundo inteiro, menos em São Gonçalo. Que tinha algumas igrejas em São Gonçalo que tinha gente botando pelo ladrão, para o lado de fora, abarrotado de gente lá dentro. Só que quando você olhava lá para dentro, a única coisa que você via bastante era luz piscando, um ambiente todo escuro, aquele ambiente que a gente conhece bem. E aqui eu não estou fazendo hoje uma crítica, depois eu vou falar porque não é uma crítica a esse ponto, mas o que a gente percebia era que tinha muita gente ali, como na minha região, Itaipu, Piratininga, região oceânica, tem algumas igrejas, mega igrejas, cuja máxima, se alguém perguntar para você, quantos membros tem a sua igreja? Minha igreja tem 150 membros.
e a pessoa diz, minha igreja tem 3.000, logo o que eu estou fazendo é certo e você não está fazendo certo, porque o que eu estou fazendo dá certo. Nem sempre. O pragmatismo faz surgir esse tipo de pensamento. Não importa o que está sendo pregado, importa que está cheio. E o que valida é o resultado prático. Reverendo D'Angelo falou isso. Então, o pragmatismo é uma marca do nosso tempo. Uma outra marca do nosso tempo é o chamado ceticismo. O ceticismo é a ideia de que a razão, as percepções e os outros meios que podem ser utilizados para alcançar conhecimento são fracos, enganadores e inadequados. Para este fim, se o conhecimento for considerado uma coisa perfeita, fixa, deixa eu voltar aqui. Uma coisa perfeita, fixa ou completa. Para o cético, o verdadeiro conhecimento, se existe, está simplesmente além das capacidades humanas. Ora, aonde que isso desemboca? Isso vai acabar desembocando, nós podemos afirmar que o ceticismo, nessa dúvida de que existe a possibilidade de se alcançar essa verdade, ele defende que a felicidade consiste em não julgar coisa alguma. Ele vai fazer com que a pessoa mantenha uma postura de neutralidade em todas as questões. Ele questiona tudo aquilo que lhe é apresentado, não admite a existência de dogmas, fenômenos religiosos ou metafísicos. Portanto, se nós cristãos, no século XXI, dizemos que Jesus é o único caminho, porque conforme ele disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e isso é dogmático na fé cristã. Precisamos entender que há princípios que são dogmáticos, não são discutíveis para a fé cristã. Não existe um outro caminho que não seja Cristo. Nós seremos taxados de fundamentalistas. Eis um fundamentalista. Então, hoje em dia, qualquer defesa que você faça de um fundamento da fé, de um dogma da fé, de um princípio estabelecido da fé, que seja fundamental, você cai na pecha de ser tido como fundamentalista. Por quê? Porque nesse sentido, o tempo em que nós vivemos, ele é um tempo em que as pessoas não estão dispostas a aceitar a existência de dogmas. Portanto, se estivermos dispostos a aceitar o ceticismo, aquele que abraça o ceticismo, ele alcança o que se chama de afasia. A afasia consiste em não emitir opiniões sobre tema nenhum. Em seguida, a afasia, o indivíduo alcança o estado de ataraxia. Ele não sabe de nada disso, obviamente, mas esse é o estado da despreocupação. É onde ele pode viver a felicidade. Esse tempo que nós vivemos, com o ceticismo, que também impera na mente de N pessoas nesse tempo, faz com que pessoas não se envolvam com coisa nenhuma, não emitam posição sobre coisa nenhuma. Você tem visto isso, rede social. Acontece determinada coisa que está lá mais do que evidente, aí alguém faz uma crítica, outra pessoa bota, mas você não pode julgar. Ninguém pode julgar. Como diz a máxima aí, alguém disse assim, só quem pode me julgar é Deus. Não está bom, não? Você acha que é fácil? Isso é a pior coisa que pode ter. Então, a questão esse é mais uma marca do nosso tempo. Há um outro, chamado utilitarismo. Utilitarismo é o sistema ético que tem como valor máximo o que considera o bem maior para o maior número de pessoas. Tá? Então, aparentemente, é um negócio legal, porque é o bem maior para o maior número de pessoas. Contudo, diz o Nicodemos,
Em outras palavras, o reverendo Augusto Nicodemos, né? O certo é o que for útil. Então as decisões são julgadas não em termos das motivações ou princípios morais envolvidos, mas dos resultados que produzem. Se uma escolha produz felicidade para as pessoas, então é correto. Então o que importa é ser feliz. O que importa é amar. Não importa se esse amor é o marido de outra pessoa ou a esposa de outro. O que importa é esse bem coletivo. Se uma escolha produz felicidade para as pessoas, então é correta. Então vejamos que a ética utilitarista pode parecer estar alinhada com o ensino cristão de buscarmos o bem das pessoas. Nesse sentido é verdade. Ela chega até a ensinar que cada indivíduo deve sacrificar seu prazer pelo bem da coletividade, ao contrário do hedonismo que nós vamos falar ali na frente. Entretanto, o utilitarismo é perniciosamente, perigosamente relativista. Quem é que vai determinar o que é o bem da maioria? Você já ouviu o ditado que diz que a voz do povo é a voz de... Quem diz que a voz do povo é a voz de Deus? É o ditado que diz por aí. Mas a voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. A voz do povo disse: crucifica Jesus e solta Barrabás. A voz do povo na Alemanha nazista dizia que era bom o que estava sendo feito ali, dizimando milhões de judeus em nome do bem da humanidade. A máxima do utilitarismo é que os fins justificam os meios. O perigo dele é que ele transforma a ética simplesmente num pragmatismo frio e impessoal. Decisões certas são aquelas que produzem soluções, resultados e números. Nós estamos vendo uma discussão aí sobre aborto. Como é que nós cristãos nos posicionamos com relação a isso? Porque qual é o discurso da legalização? É uma questão de saúde pública. Não é uma questão de valores, de princípios. Não é? Quarto, nós temos também o relativismo. Olha que tempo difícil esse nosso. Essa palavra vem do latim, cujo cognato significa referente a alguma coisa. Então, o relativismo, irmãos, é a teoria que diz que a base para os nossos juízos no conhecimento, na cultura e na ética difere de acordo com as pessoas, acontecimentos ou situações. Dá a entender um estado mental e uma maneira de pensar que repele as reivindicações absolutas. O relativismo vai dizer: não existe verdade absoluta. E quando nós pegamos a Bíblia para pregar domingo após domingo, discipular, ensinar, nós estamos lidando com verdades absolutas. Eu espero que seja o que você crê também, que a Bíblia é inspirada, por isso inerrante, infalível e suficiente. Princípios da autoridade bíblica, porque é a palavra de Deus revelada ao homem. Deus não erra. A verdade de Deus é absoluta. Os princípios que estão ali são princípios que não podem ser relativizados. Obviamente, precisam ser entendidos à luz de toda a ferramenta de interpretação do próprio texto bíblico, mas não relativizados. Por isso que esse relativismo vai gerar o que nos dias de hoje? Para esses que aceitam essa posição, não há verdades absolutas. A verdade é hipotética, está sempre relacionada a você. Então, a verdade é sua. Essa é a sua verdade, a minha é outra. As discussões têm terminado, hoje em dia, muitas vezes, com essa premissa. Não, isso aí é para você. Para mim quer dizer outra coisa. E como é que você discute com uma situação dessa? Um dia desses eu vi numa rede social
meme, né? um desenho, uma charge. Um número 6 pintado no chão, não sei se era 6 ou se era 9. Mas uma pessoa de um lado e outra pessoa do outro. Isso para demonstrar a questão do relativismo e uma defesa dessa relativização da verdade, tá? A pessoa que havia postado colocou assim, tá vendo? A verdade depende de quem vê. Um número 6 no chão. Uma pessoa do lado de cá dizia assim, com um balãozinho em cima, 6. Uma pessoa do lado de lá dizia assim, com um balãozinho em cima, 9. No primeiro momento eu olho, vejo um monte de curtida de um monte de gente amiga minha, um monte de gente crente, um monte de gente da igreja. Eu falei, meu Deus, tá ruim esse negócio. Porque o que faltou explicar naquilo ali? Faltou explicar naquilo ali que quem fez o número no chão quis fazer um número. Qual era? 6 ou 9? E o trabalho daqueles intérpretes não era o seu ponto de vista, mas deveria ser investigar o que o autor desejou fazer. Essa é a verdade absoluta. Perceba esse pensamento dentro da perspectiva da interpretação bíblica e da pregação. O nosso trabalho enquanto pregadores da mensagem, da palavra, não é trazer uma nova interpretação ao texto, ou mesmo uma interpretação subjetiva do texto, porque esse subjetivismo, esse relativismo que cria esse subjetivismo, ou seja, se é tudo relativo, é relativo ao sujeito. Quem define o que é verdade é você, a sua verdade é a minha verdade. Então, o que a gente tem ouvido hoje em dia? Esse texto quer dizer isso aqui para mim. Me desculpe, irmão, eu não estou interessado em saber o que o texto quer dizer para você. Quando um pregador vai para o texto bíblico, ele tem que ir para o texto bíblico para tentar descobrir o que o texto quer dizer para o seu leitor original, porque essa foi a intenção daquele que criou esse texto. A intenção de Deus é uma só. Ele quis dizer uma coisa com aquele texto e a nossa função é descobrir o que ele quis dizer e não dar uma nova interpretação àquilo que Deus já falou. O nosso trabalho é descobrir, Senhor, o Senhor fez, foi 6 ou foi 9? Para isso você vai usar hermenêutica, exegese. Agora, não é possível alguém dizer, para mim esse texto não diz bem assim. O outro diz, para mim esse texto quer dizer outra coisa, e a verdade se torna relativa ao sujeito. Subjetivismo. Então percebe que essas coisas são marcas do tempo que a gente está vivendo. Um outro ponto, o hedonismo, esse é o penúltimo. O hedonismo é uma forma de ética humanista, ou humanística, né? Esse sistema ensina que o certo é aquilo que é agradável. A palavra hedonismo vem do grego, que significa prazer. Então, como movimento filosófico, essa tem a máxima lá nos ensinos de Epicuro, dos epicureus, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Eu digo que essa é a ética do Lobão. Na minha época de jovem, eu ouvia muitas bandas aí que tinham, né, brasileiras, dentre elas o Lobão, que era um cantor, que é um cantor. E Lobão dizia que, numa das suas músicas, ele dizia que a vida dele, a ética dele era melhor viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10. Então faz tudo que você tiver vontade de fazer. Se acaba agora, porque, como dizia Epicuro, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então vamos fazer, importa o que dá prazer. Então no hedonismo, o princípio ético, o princípio moral, ele é suplantado pelo prazer. E aí, se uma coisa já não me está dando mais prazer, o que eu faço?
Eu abandono as alianças, eu posso abandonar todos os outros princípios, porque, do ponto de vista da ética hedonista, o certo é aquilo que me dá alegria e me dá prazer. É bom quando a gente está cansado do carro e tem dinheiro que pode trocar, né? A gente está cansado daquela comidinha ali e pode dizer, vamos comer fora. A gente está cansado daquele dia a dia e pode dizer assim, vamos viajar e fazer uma viagem. Vamos mudar os ares. O problema é quando o hedonismo ele atinge valores que têm sido vistos por nós sendo atingidos nos dias de hoje. Ah, eu não gosto mais dela. Eu não gosto mais dele. Não importa o voto que foi feito. Não importa o sentimento que você teve, a aliança que foi contraída. Não importa, não se luta mais por absolutamente nada. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, não estou legislando acerca da vida de ninguém. Existem motivos e motivos, inclusive, para se haver divórcio, e a Bíblia trata desses. O que eu estou falando aqui é dessa facilidade que existe hoje em dia, onde a gente vê pastores que já estão no quarto casamento. Por quê? Porque não foi o primeiro, não me senti bem. É aquela história do mito da grama mais verde. A grama do vizinho é sempre mais verde. Ou o mito da outra. Tinha um professor no seminário que ele dizia o mito da outra é terrível, né? Porque a outra só é a outra enquanto é a outra. Quando a outra deixa de ser a outra e passa a ser a sua, você precisa de uma outra. E outros também. É o hedonismo. É o pensamento desse tempo, ou não é? Quando a gente liga a televisão. Ou não é quando a gente ouve os discursos dos programas de televisão? É isso. É nesse ambiente que nós estamos hoje. E mais, o último tópico acerca das características do pós-modernismo. Você vê que é um pluralismo que existe. Existe na definição do pós-modernismo a palavra pluralidade. Porque o pós-modernismo parece que é um tempo da história em que as piores coisas se juntaram para aparecer. E parece que um monte de coisa recrudesceu junto. Então temos também o materialismo. O materialismo designa toda doutrina ou concepção filosófica ao rejeitar a existência de um princípio espiritual, apontando matéria como a realidade ou a substância primeira ou última de qualquer ser ou fenômeno do universo. É um termo abrangente, polissêmico, na história da filosofia e nas ciências, né? Hoje em dia costuma significar uma ênfase na materialidade. A gente tem materialismo dialético, a gente tem uma série de coisas. Mas, em suma, o método materialista histórico dialético caracteriza-se pelo movimento do pensamento através da materialidade histórica da vida dos homens em sociedade. Isto é, trata-se de descobrir pelo movimento do pensamento as leis fundamentais que definem a forma organizativa dos homens durante a história da humanidade. É a atitude das pessoas que entendem que tudo é matéria e que têm uma vida voltada unicamente para as coisas materiais. Os adeptos desse pensamento são os materialistas. Olha que mundo doido que nós vivemos, porque enquanto a gente tem um misticismo também exacerbado, por um lado, a gente tem um materialismo. Eu vi um vídeo ontem que me deixou estarrecido. Você sabe que muito se tem falado de Estado laico, o Brasil é um Estado laico. Só que o laicismo do Brasil é um laicismo colaborativo, ou seja, o Estado vê a religião com bons olhos e a religião colabora com o Estado. Essa é a fonte que nós bebemos, né? Tanto por conta de sermos influenciados pela cultura norte-americana, quanto pelo fato de virmos de uma colonização portuguesa católica. Então, no Brasil, a igreja tem imunidade de alguns tributos em função de quê? Porque a igreja presta também serviços ao Estado. Isso que nós estamos fazendo aqui é prestar serviço ao Estado.
Quando nós evangelizamos pessoas, fazemos trabalhos em presídios, fazemos trabalhos em hospitais, isso é um auxílio ao Estado. A igreja evangélica faz um trabalho de retirada de pessoas da drogadição que praticamente nenhuma outra instituição no Brasil faz. Isso é colaborar com o Estado. Então, no Brasil, nós temos um laicismo colaborativo. Na França, não. A França é um Estado laico, mas cujo laicismo não vê a religião com bons olhos. Então, a gente tem, na França, um pensamento afastado de Deus e da transcendência do ponto de vista do Estado. Ao mesmo tempo, você recebe a notícia de que quem ganhou as eleições na França, agora, nessas últimas que tiveram, depois da dissolução do parlamento francês, foi a extrema-esquerda, e a extrema-esquerda tem um projeto para fazer o quê? Para fazer uma aceitação da questão do Estado palestino, e a França cheia de pessoas islâmicas. O que eu quero destacar aqui não é crítica nenhuma, é mostrar a ambivalência e a esquizofrenia filosófica que nós estamos vivendo. Um Estado ateu que propõe uma defesa religiosa. Se fosse o Brasil, mas é a França. Então, percebe que no meio desse tempo em que a gente vive, ao mesmo tempo existe um materialismo de alguém que diz assim, Deus não existe, e um misticismo doido de alguém que faz qualquer negócio. E se mandar fazer ali, ó, você vai ali no meio daquela rua ali, pula ali 3 vezes, volta dando de costas com 7 pulos para trás, um salto mortal e tudo mais, para você ganhar dinheiro, para você melhorar o seu dia, você vai fazer. Nós estamos vivendo um tempo como esse. O pós-modernismo é um grande desafio. O que nós temos aí? Em contrapartida, nós temos a pregação histórica. Se nós temos um tempo que é a pós-modernidade, o pós-modernismo, por outro lado, nós temos um desafio. Somos cristãos, temos a responsabilidade com a pregação bíblica. Pregação histórica é aquela que afeta as origens bíblicas, ou seja, o pregador não é aquele que traz uma mensagem nova da parte de Deus, mas aquele que transmite com fidelidade a mensagem já proferida por Deus. Então perceba, no meio desse mundo em constante mudança e movimento, no meio desse mundo fluido, eles chamam, né? Essa fluidez nos relacionamentos, fluidez no trabalho, fluidez na forma de ser, fluidez nos valores. Você tem o desafio da pregação, que é transmitir com fidelidade o que Deus já proferiu e não botar novas palavras na boca de Deus. Se a gente parasse aqui, já dava para a gente falar uma vida inteira acerca de quantas pessoas, quantos líderes, quantos eu e você temos visto em termos de pregação, pessoas falando o que Deus não falou, utilizando-se do texto não com fidelidade à mensagem que Deus já proferiu, mas trazendo novas ideias, interpretações segundo a sua cabeça e segundo a sua subjetividade. Mas vamos ver mais um pouco à frente. E aí, para isso, eu preciso definir 3 termos com vocês, tá? Os 3 termos são, primeiro, revelação. Vamos definir, para falar sobre pregação, vamos definir primeiro revelação, tá? Porque o pessoal mistura alguns termos aí teológicos. Revelação, no sentido teológico, é o desvendamento que Deus faz de si mesmo, através da criação, da história, da consciência humana e das Escrituras. Do ponto de vista do que a Bíblia nos ensina, Deus se revela de 2 formas.
Deus se revela por meio da revelação geral ou natural, que é a revelação que Deus faz de si mesmo através da natureza. Paulo diz isso muito bem em Romanos capítulo 1. Essa revelação, contudo, ela é ineficaz para salvar. Ela condena, mas ela não salva. E nós temos a revelação especial, que no caso é Deus fazendo, quando Deus faz de si mesmo, ou apresenta acerca de si mesmo dentro da história da salvação, a revelação que ele faz de si mesmo dentro da história da salvação, e que, sobretudo, deixou registrada nas Escrituras Sagradas. Então, via de regra, quando a gente fala revelação, nós estamos falando da Bíblia. Se a gente pegar esse último recorte, falando de revelação especial, tiremos aí revelação geral ou natural. A revelação é aquilo que Deus apresenta de si mesmo dentro da história da salvação e que foi registrada nas Sagradas Escrituras. Então, quando a gente está falando de revelação, teologicamente, estamos falando da Bíblia. E por não saber isso, os pregadores hoje em dia, eles atropelam, né? Porque Deus me revelou, e Deus revela, e essas revelações têm outro sentido, mas acaba por muitas vezes também entrar num sentido teológico. O segundo termo que a gente precisa estabelecer aqui, segundo termo é inspiração. Então nós temos revelação. Nesse sentido mais específico é a Escritura. Inspiração é o conceito bíblico que diz respeito à maneira como os autores escreveram a Bíblia. A inspiração tem a ver com o método divino de registrar a revelação da verdade dada por Deus. Então nós precisamos dizer aqui, sobretudo, que essa inspiração inclui a supervisão imprescindível do Espírito Santo, garantindo que a produção dos textos fossem infalíveis e sem erros, sem que, por sua vez, o estilo dos escritores tivesse sido violentado. Assim, inspiração, do ponto de vista teológico, é o meio pelo qual a revelação, que é a Escritura, se tornou uma perfeita e infalível exposição aberta e objetiva da verdade de Deus. Então, a revelação é a Escritura, a inspiração é o meio pelo qual ela foi produzida. E como é que foi esse meio? Bom, a Bíblia diz lá que foi a expressão theopnesto significa o quê? Deus tendo aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então a gente tem textos que falam sobre isso, né? Que homens santos da parte de Deus foram movidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo respeitou a linguagem do escritor bíblico ao mesmo tempo em que supervisionou para que verbal e plenariamente a Escritura fosse então produzida. Então a tese bíblica do cristianismo ortodoxo é inspiração verbal e plenária, que significa plenária porque ela é completa e verbal. A teoria de que cada palavra na Bíblia é a própria palavra de Deus. Então, inspiração tem a ver com o meio. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes as pessoas dizem assim, pregação inspirada essa hoje, né? Por que foi inspirada? Porque o pregador foi eloquente demais. Porque no esboço dele estava lá, gritar aleluia bem forte e dar um tapa no púlpito porque o argumento é fraco. Estava no esboço, né? Dizem que o pregador estava pregando o sermão, o ventilador passou perto e jogou o esboço longe. Aí quando jogou o esboço, o irmão que estava perto pegou, foi devolver, mas deu aquela lida antes, aí estava lá, tinha uma parte lá no esboço que estava assim, gritar aleluia bem forte e dar um tapa no púlpito porque o argumento é fraco. Então, foi inspirado por quê? Porque, não, irmãos, olha só, eu costumo dizer o seguinte, primeiro, do ponto de vista teológico, não tem pregação inspirada. Inspirada é o texto bíblico, foi. Agora, inspirada
tanto quanto mais será a sua pregação, tanto quanto mais o sentido original do texto for exposto e a aplicação for correta. Mais próximo daquilo que Deus falou e que deve ser aplicado. Mais próximo disso será o mais inspirado. Mas do ponto de vista teológico, inspiração foi o meio. E o terceiro tópico que eu preciso destacar é iluminação. Se a inspiração foi aquilo que Deus fez, iluminação é o que Deus faz. Iluminação, embora a inspiração que traz a revelação escrita das verdades de Deus ao homem seja perfeito, ela não traz em si mesma garantia alguma de que os homens irão compreender plenamente aquilo que é lido ou ouvido. Daí a importância, irmãos, da iluminação, que é a devida compreensão da verdade revelada e inspirada que foi descoberta. Como a iluminação ocupa-se da compreensão da verdade revelada, e devido à natureza pecaminosa e imperfeita do homem, torna-se necessário que haja iluminação, novamente por parte do Espírito Santo no coração e na mente do crente, para que este compreenda as coisas de Deus. Outro entendimento necessário é que a iluminação jamais pode ser confundida com a revelação ou com a inspiração, pois o leitor, ao ser iluminado pelo Espírito Santo, é capacitado a entender por meio dos textos inspirados a revelação de Deus, e não capacitado a produzir novas revelações. Então, em suma, o objetivo da pregação é a revelação, o objeto, perdão, da revelação da pregação é a revelação escrita de Deus, ou seja, o objeto da pregação é a Bíblia. A inspiração foi o meio que Deus usou no passado sobre os escritores canônicos. Iluminação é o que o Espírito Santo faz hoje quando o leitor pregador lê o texto bíblico. Em resumo, a revelação é o fato da comunicação divina, a inspiração é o meio, a iluminação, o dom de compreender essa comunicação. Tá? Então, a pregação histórica, ela depende também da gente ter bem claro e definido quais são os papéis. Ninguém aqui traz novas revelações. A revelação já foi dada e nenhum de nós aqui mais é inspirado, a não ser no sentido comum, no sentido humano, né? Antônio Paulo, Elaine chegou para mim na quinta-feira e disse: pastor, Antônio acordou inspirado essa semana. O que houve, Elaine? Eu acordei, o café estava na mesa, a roupa estava na máquina, a louça estava lavada, ele acordou inspirado. Tá bom. Esse tipo de inspiração, essa inclinação da alma para realizar algo extraordinário, tudo bem, mas do ponto de vista teológico, isso não acontece mais. Bom, posto isto, irmãos, vejamos então, quais são os objetivos da pregação bíblica. A pregação em primeira mão objetiva transmitir uma verdade bíblica com vistas à adesão, incorporação e prática desta verdade. Seja essa verdade transmitida a necessidade de conversão a Jesus Cristo, uma mudança de atitude quanto a algum ponto da vida cristã, ou mesmo uma compreensão adequada de uma doutrina. Para que isso aconteça, a comunicação de uma verdade bíblica precisa ser trazida dentro de um contexto e universo pertinente ao ouvinte. A pregação precisa conectar a verdade bíblica, está lá atrás, ao ouvinte atual que está aqui hoje em dia. Ela precisa comunicar. Senão vai ser igual Luiz Pires no Hortifruti falando para a menina de 21 anos sobre Denorex. Para a obtenção então desse efeito com efeito positivo, é preciso vencer obstáculos à comunicação eficaz. Que obstáculos são esses, irmãos? Nós chamamos esses obstáculos de abismo hermenêutico. Eu tentei melhorar ao máximo a imagem, joguei um filtro maluco ali para poder aparecer. Ficou bom.
No desenho original é um bonequinho que está lá em cima, um bonequinho aqui. O que é aquilo que existe entre eles dois? É um abismo. E é o que existe entre nós. Um abismo entre nós e todas as pessoas, entre os tempos bíblicos e os tempos atuais. Esse abismo hermenêutico, ele é constituído de vários abismos, né? Um abismo constituído de vários aspectos. Primeiro, nós temos um abismo histórico. O fato de estarmos largamente separados do tempo dos escritores da Bíblia. Então, uma das discussões que às vezes pessoas querem ter com a gente, em termos de discussão bíblica, é que querem aplicar a compreensão do texto bíblico com a mentalidade do século XXI, de uma cultura ocidental. Sendo que esquece que há um abismo histórico enorme. Segundo, o abismo cultural. A cultura é o conjunto de comportamentos, crenças, valores morais e éticos, espirituais e materiais. Como é que você consegue compreender adequadamente, pensando com categorias do século XXI, quando você pega, por exemplo, os princípios de um casamento? A início de conversa, uma festa de casamento durava uma semana. Para nós, hoje em dia, dura 2 horas, se você tiver com dinheiro no bolso para pagar o lugar, né? E tem que caprichar no salgadinho, senão o povo sai falando mal. Abismo linguístico. O abismo linguístico é o fato de que as línguas em que a Bíblia foi escrita variam da nossa, tanto em estrutura como em expressões idiomáticas. Vocês viram isso com o reverendo Davidson, vão ver amanhã com o reverendo Rafael. Os leitores originais, quando liam um escrito na sua própria língua e tempo, compreendiam perfeitamente o que o texto queria dizer. Eu me lembro que um trabalho que eu fiz de exegese do Antigo Testamento, que Rafael pediu na época de seminário, eu fiz a exegese de um texto de Malaquias. E então, no momento em que os homens diziam lá no capítulo 3, né? Em vão servimos ao Senhor, em vão... então, estivemos de luto diante do Senhor dos Exércitos, mas aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros e o Senhor atentou. Essa expressão, eles falaram uns aos outros, você vai procurar, aí um comentarista diz que é cochicho, o outro que era gritava um para o outro e tudo mais. Pergunta a Rafael que ele vai saber direitinho. Uma expressão idiomática, difícil de compreender, difícil de ser traduzida. Mas tem mais, temos o abismo filosófico, que é a lacuna das percepções acerca da vida, ou seja, as cosmovisões, das circunstâncias, da natureza que variam de acordo com o tempo. Mas tem mais, esse abismo tem o abismo temporal. A Bíblia foi escrita por um período de 1.500 anos, por cerca de 60 gerações, mais de 40 escritores que escreveram em tempos de guerra, outros em tempos de paz, uns escreveram do deserto, outros escreveram do palácio. Olha a diversidade. E temos mais, temos o abismo geográfico. É o fato de que a região onde se inicia e se passa grande parte da história bíblica, chamada de crescente fértil, é marcada por muitos contrastes e beleza. Tem gente que quando a gente prega sobre o deserto, está pensando que é o deserto da Arábia, Lawrence da Arábia, Ali Babá e os 40 ladrões, o povo andando de camelo no deserto arenoso, e descobre que vai lá a península do Sinai, é um deserto rochoso. É diferente. Temos o abismo geográfico e, por fim, o abismo literário, que é o quê? A Bíblia possui diversos livros com diversos estilos literários diferentes que precisam de regras específicas para sua interpretação. Por exemplo, literatura sapiencial, literatura profética, literatura poética, literatura ínica, parábolas, alegorias, símbolos, narrativas históricas, textos doutrinais. Então é um universo, perceba que não é tão simples assim. Por um lado, a Bíblia é um livro bastante simples no que diz respeito àquilo que nós podemos
entender acerca da salvação. Por outro lado, é um livro extremamente complexo que requer muita sabedoria e estudo para que nós possamos compreender adequadamente todos os seus textos ali propostos, né? E com isso, então, nós temos o quê? Temos alguns métodos que visam diminuir essa distância desse abismo hermenêutico. Quais são? Primeiro, a própria hermenêutica, né? Hermenêutica é a área da teologia que fornece as regras para a interpretação correta dos textos bíblicos. Eu não vou falar sobre isso. O reverendo Rafael amanhã vai falar certamente sobre hermenêutica, exegese. Mas a hermenêutica dá as ferramentas para a interpretação do texto. A corrente que nós adotamos, a corrente reformada, que ela entende que é preciso a iluminação do Espírito Santo, mas é preciso muita labuta, muito trabalho e muito esforço para a compreensão do texto bíblico, é a corrente chamada de método gramático histórico, que favorece, ou que, melhor dizendo, reconhece a inspiração do texto e dá autoridade ao texto. Diferente de outros métodos que eu não vou citar aqui, mas outros métodos que trazem a subjetividade, a possibilidade de interpretação ao sujeito, a sua subjetividade ou mesmo a aparatos críticos. O método gramático histórico é aquele que honra a Deus, porque reconhece que a Bíblia é inspirada por Deus e ela é a palavra de Deus. Então ela vai para dentro do texto a partir do pressuposto de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E alguns princípios são muito válidos e importantes nesse método, que são importantes para nós. E que desde Agostinho, que foi um dos que dizem ter sido precursor desse método, eles existem e são princípios consistentes. Quais são? Primeiro, esse método exige que a fé seja um pré-requisito fundamental para o intérprete da palavra de Deus. O reverendo D'Angelo falou sobre isso aqui. A Bíblia não é um cadáver sobre uma mesa de necrópsia. Deus não é um ser que o homem está ali futucando para descobrir de forma nenhuma. O princípio para nós pregadores é que Deus é o Criador, é com reverência a Ele que nós vamos, e a palavra de Deus é viva. Portanto, tem de haver o relacionamento da fé. Segundo, deve-se considerar o sentido literal e histórico do texto. Terceiro, o Antigo Testamento é um documento cristológico. Quarto, o propósito do expositor é descobrir o sentido do texto e não atribuir-lhe sentido. Quinto, o credo ortodoxo deve controlar a interpretação das Escrituras. Sexto, o texto não deve ser estudado isoladamente, mas no seu contexto bíblico geral. Sétimo, se o texto for obscuro, não pode se tornar matéria de fé. As passagens obscuras devem dar lugar às passagens mais claras. E oitavo, o Espírito Santo não dispensa o aprendizado das línguas originais, geografia, história, ciências naturais, filosofia, etc. E nono, as Escrituras não devem ser interpretadas de modo contraditório, mas devem ser compreendidas a partir da progressividade da revelação. Então são princípios, hermenêutica. Mas há outra ferramenta, métodos exegéticos. E esses aí, irmãos, eu posso dizer para vocês com toda certeza que a melhor maneira de alcançar isso é você comprando o livro aqui do reverendo Rafael, Interpretação das Escrituras, passo a passo da exegese bíblica. Ele tem esse livro aí, tá? Eu tenho esse livro dele também. Ele deve falar sobre esse livro amanhã. E esse livro fala do passo a passo para se realizar a exegese bíblica. Exegese é a palavra grega que significa extrair, em síntese, extrair, tirar para fora, extrair a verdade e o sentido original de determinado texto. É o contrário da sua irmã
desafeto das Escrituras, hermeneuticamente das Escrituras, que é a exegese. Exegese, essa partícula, significa isso, retirar de dentro para fora, eclesia, mesma raiz. Então, é quando sai do texto. Então, exegese é o que nós devemos fazer, ir para o texto para buscar o sentido original do texto. Exegese é aquilo que o pregador preguiçoso faz e tendencioso. Ele diz assim: eu já tenho uma mensagem, só preciso de um texto agora para pregar. Você já ouviu isso? Eu já tenho a mensagem pronta, só preciso de um texto. Aí ele começa a catar na Bíblia um texto que ele julgue que vai dar para ele acomodar tudo que ele já quer falar. Isso está errado, irmão. Sabe, deixa eu contar para vocês aqui rapidamente. Há um tempo desse atrás eu estava pregando em série determinadas passagens e me deparei com um texto que eu tinha pressuposições acerca daquele texto. Para mim a história já estava fechada do que aquele texto dizia. Quando eu comecei a estudar o texto me detonou tanto, porque ele dizia o contrário do que eu pensava, que eu tive que ser honesto e dizer: eu não posso pregar nesse texto agora. Não tenho condição de pregar agora nesse texto. Porque ele me desconstruiu de tal maneira que eu falei assim: não, peraí. Não, irmãos, olha, se me perdoe, eu vou dar um salto aqui nesse texto, porque eu preciso assimilar esse negócio aqui, porque eu tinha um pressuposto disso daqui de tal maneira, e quando eu fui estudar, e aí eu percebi que eu não podia. Primeiro, eu não podia pregar transmitindo aquilo sem convicção. Segundo, eu não podia pregar mais o que eu ia pregar, que era o que eu queria, mas que o negócio me detonou. Eu falei assim: caramba, eu não posso pregar esse texto, porque eu não posso fingir para mim que esse texto não me ensinou o que ele de fato quer dizer, quando eu fui estudar o texto. E aí eu guardei, estudei mais, dominei mais o texto, entendi melhor o texto, entendi corretamente e preguei ele posteriormente. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer e ser honesto, porque nós todos podemos passar por isso. E por fim, irmãos, sim, lembrando aqui, 3 razões para nós considerarmos na exegese. Primeiro, ela auxilia na construção e averiguação da verdade teológica. Está aqui, ó. Você vai estudar o texto e ele diz aquilo que você não achava. Aí você diz: meu Deus, e agora? Mas é importante. Segundo, auxilia na clareza e pureza da mensagem bíblica. E terceiro, auxilia na defesa da fé, porque a exegese, a hermenêutica e a exegese, elas auxiliam na defesa da fé. Todo líder, em algum momento, todo pregador será obrigado a exercer apologética, a defesa da verdade e do conteúdo da fé contra os ataques céticos e sugestivos da incredulidade, e até mesmo da incredulidade do nosso próprio coração. Bom, e por fim, métodos homiléticos. A homilética, que é a arte de você cozinhar bem ovos mexidos, é isso? Não. Homilética vem de homilia, né? E a arte é a ciência da pregação. Então, nesse sentido, nós também precisamos lembrar que a homilética é uma ferramenta valiosa para os pregadores, porque ajuda a desenvolver habilidades na comunicação, organização, interpretação e aplicação da mensagem bíblica. E nesse sentido, então, irmãos, eu destaco 3 regras para a interpretação e exposição do texto bíblico. Primeira, cada passagem tem uma única interpretação primária. Lembra do 6 e do 9? Quem escreveu quis escrever 6 ou 9? Quando Deus diz um texto, quando determinado autor escreveu um texto inspirado por Deus, o que Deus quis dizer? Ele quis dizer uma coisa. O gnosticismo é que dizia: não, tem um
um sentido superior por detrás disso tudo, que só é possível de ser descoberto por meio da gnose, de um conhecimento mais superior. Isso é misticismo. Por outro lado, isso também demonstra uma outra coisa para nós. Cada passagem tem uma interpretação única, ou seja, o nosso trabalho é descobrir o que o texto diz, e não serve para nós esse negócio do tipo, quer dizer isso para mim, quer dizer isso para você. Ora, para que time Deus torce, afinal de contas? O meu ou o seu? Quem é que está certo? Eu ou você? Então não é o que quer dizer para nós. Cada passagem tem uma única interpretação primária. Segundo, cada passagem pode ter muitas aplicações práticas. Você já ouviu 20 vezes a mensagem do filho pródigo, lá, a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Aí o texto, um dia tem um foco no filho que saiu, outro no filho que ficou. O texto em si tem uma verdade central, mas pode ter muitas verdades periféricas e tem muitas aplicações práticas. E por fim, cada aplicação precisa possuir uma única intenção direcionada. Então, quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue levar em consideração que a aplicação, por exemplo, designa a busca da relevância do texto ao nosso contexto específico, isto é, tendo compreendido qual a mensagem do texto para os seus leitores originais, em que sentido essa mensagem é aplicável aos nossos dias e ao nosso contexto. Via de regra, deve haver um equilíbrio entre esses três aspectos, pois a ênfase numa em detrimento das outras pode nos levar a interpretações errôneas, impróprias ou aplicações completamente descontextualizadas. Bom, em suma, sobre a questão da pregação bíblica, é preciso a gente sempre se lembrar que um texto não está isolado no mundo. Tanto para se fazer a leitura, a interpretação, a exposição e a sua aplicação, é preciso entender que cada texto ele está ancorado num contexto imediato anterior e um contexto imediato posterior, um contexto remoto anterior e um contexto remoto posterior, o contexto do livro, o contexto do Testamento. Se ele está no Antigo Testamento, ele respeita a teologia bíblica do Antigo Testamento. Se ele está no Novo Testamento, ele respeita a teologia bíblica do Novo Testamento. E ele está ancorado dentro da mensagem central das Escrituras, que traz Cristo como centro de todas as coisas. E por fim, pregação na pós-modernidade. Eu disse que eu não ia até os 8h40, hein, reverendo? Que chabu, hein? Terminando. 2 pontos. Quais os 2 desafios? Entendendo o pós-modernismo. Entendendo o que é pregação. Como comunicar verdades eternas no contexto atual. Primeiro, a pregação precisa ser culturalmente relevante. Se ela não for culturalmente relevante, a pessoa aperta a tecla SAP e ela não quer nem ouvir você. Ela não vai te ouvir. Jesus é a resposta, mas se você não souber qual é a pergunta que está sendo feita, não haverá comunicação. Então, irmãos, para a gente pregar de forma culturalmente relevante, é preciso, em primeiro lugar, uma reflexão ministerial sincera da nossa parte. Ou seja, eu vi uma afirmação de John Angel James, onde ele diz assim: frequentemente somos vistos pelos olhos oniscientes de Deus conduzindo nossos estudos em profunda reflexão, meditação solene e rigorosos autoquestionamentos. E depois de uma análise imparcial sobre o nosso modo de agir e uma triste lamentação que já não fazemos mais, questionamos-nos da seguinte forma: não há nenhum novo método a ser tentado, nenhum novo esquema a ser planejado para aumentar a eficiência do meu trabalho ministerial e pastoral? Não há nada que eu possa melhorar, corrigir ou acrescentar? Não há nada
que esteja, nada em particular que esteja deficiente no conteúdo, modo ou método da minha pregação e na direção de minha atenção pastoral? Ele diz isso. Ele fala que uma das coisas que é importante, que eu destaquei dessa forma, é nós fazermos uma reflexão ministerial sincera. Minha mensagem tem comunicado? Ou será que eu tenho sido preguiçoso? Eu já diria, irmãos, que o fato de nós estarmos aqui nessa noite é fruto de que nós não estamos querendo nos acostumar com uma condição. Ninguém saiu de casa para estar quinta-feira num tempo desse, e nós estivemos aqui, eu estive aqui gripado na terça-feira, ontem eu não vim porque eu estava muito mal, hoje ainda estou um pouco fanhoso. Mas por que é que nós estamos aqui? Estamos aqui porque nós estamos questionando isso. Tem alguma coisa para aprender? Sempre tem. Então, às vezes, a gente tem que parar para perguntar, será que eu não tenho comunicado a essa geração de forma adequada? Será que existe alguma deficiência ministerial? E eu preciso fazer uma reflexão sincera sobre isso. Porque, às vezes, também se torna fácil a gente só dizer, não, esse tempo é um tempo difícil. Sempre foi difícil. Cada um dentro do seu tempo. Agora, podemos fazer melhor? Podemos aprimorar? Segundo, conheça bem o seu público. E aqui eu gostaria de trazer, não vou ler, não vai dar tempo, mas o capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Nos duas primeiras perícopes, Paulo está pregando em sinagogas. A última perícope, ele está em Atenas e ele vai pregar no Areópago. O que me chama a atenção é a capacidade que Paulo tem de conhecer o público em que ele está. Na sinagoga ele age de uma maneira, de tal forma que ele foge de Bereia, se não me engano, porque ele estava sendo perseguido. Em função de quê? De uma mensagem ofensiva dentro do contexto judaico, a apresentação de Jesus como sendo Messias. Ele estava sendo perseguido. Quando ele chega em Atenas, o que Paulo vai falar? Paulo vai falar a linguagem daqueles homens, daquela localidade, daquele público. Ele conhecia. É preciso que a gente também conheça o público para o qual a gente vai falar. E as características desse público. Terceiro, busque conhecimento geral. O que auxilia Paulo nesse trâmite aqui? É que ele era tão versado no judaísmo quanto era na filosofia e na história. Quando Paulo está lá no Areópago, em Atos 17, que ele diz assim, olha, eu estava aqui no meio de vocês e vi que vocês são muito religiosos, mas vendo todos esses altares aqui, eu queria destacar esse aqui ao Deus desconhecido. Ele cita uma história que houve lá no passado da história grega de Epimênides, no período de uma peste que teve que dizimou grande parte de pessoas lá na Grécia. Quem relata isso é Don Richardson no seu livro O Fator Melquisedeque. Você pode depois pegar esse livro e ler. Então, busque conhecimento geral. Você não precisa ser um expert, um catedrático em tudo na vida, não. Mas procure se antenar. Às vezes um conhecimento que você olha e diz assim, isso aqui não tem necessidade, isso aqui é anatomia, serve, porque você vai usar lá quando você utilizar um exemplo, fazendo uma analogia com o corpo humano e com a Igreja de Cristo. Terceiro ou quarto, procure estar atualizado. Eu não sei se foi Spurgeon ou se foi Karl Barth que cita uma frase que diz que o pregador deve ter a Bíblia na mão e o jornal na outra. Spurgeon. A Bíblia na mão e o jornal na outra. Ele precisa estar ancorado com os princípios bíblicos, mas ele precisa estar ligado no que acontece no dia a dia. Às vezes você conversa com alguns pregadores, algumas pessoas que eles estão lá no século XVI. Ficaram lá. Estão lá ainda
esperando tudo que está acontecendo, e o mundo aqui falando de aborto, falando de uma série de coisas que demandam respostas nossas, interação, e estarmos antenados. Então, procura, na medida do possível, estar atualizado. E, quinto e último lugar, autoridade e firmeza, ou seja, pregue com autoridade e com firmeza. Tá, irmãos? Sabe por quê? O que eu vejo é o seguinte, olha, no mundo líquido, sem que haja onde se agarrar, a pregação consistente, firme, embasada, poderosa, certamente fará diferença dentre os que verdadeiramente estiverem buscando a Deus. Sabe? Michael Green, ele diz assim, olha, numa frase dele, do livro de David Ebb, Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja. Segundo Michael Green, abre aspas, o padrão da pregação do mundo moderno é deplorável. Há poucos grandes pregadores. Muitos ministros parecem não acreditar mais na pregação como poderosa forma de proclamar o evangelho e mudar a vida. Essa é a era do sermãozinho. E sermõezinhos fazem cristãozinhos. Então é aquela mensagenzinha água com açúcar. Ninguém aguenta mais ficar ouvindo 50 minutos de mensagem. Pregação tem que ser 20 minutos, pastor. 25 no máximo. Porque as pessoas não aguentam mais. Eu sou da época que a gente comprava leite em curral. Que tirava a nata do leite e 2 vezes fazia manteiga. Hoje em dia, irmãos, se você achar nata do leite aí em algum lugar, eu nunca mais vi nata na minha vida. Então, a gente está vivendo essa realidade também no mundo evangélico, está tudo muito light, né? Por essas e outras é que a ministração da palavra de Deus tem perdido sua eficácia na transformação da vida dos ouvintes. John Angel James disse que por vezes é mais fácil acreditar em atores de ficções do que no conteúdo da pregação. Ele cita que é provável, ele cita uma situação onde ele diz assim, abre aspas, é provável que haja diligência dentre os ouvintes quando não há nenhuma no pregador? Aí ele diz assim, um ministro fez uma pergunta a um ator, perguntou, por que suas representações, que são figuras da imaginação, produzem tão maior efeito que nossos sermões, que são todos verdadeiros? E o ator respondeu, porque nós representamos ficções como se fossem reais, e vocês pregam verdades como se fossem ficções. Uma mensagenzinha fraquinha, diluída. Então temos que pregar com autoridade e com firmeza, porque no ambiente de relativismo, o que as pessoas querem é um lugar para segurar, uma âncora. E, segundo lugar, aqui uma frasezinha de Brian Bernal, pregação é aquela exposição cuidadosa das Escrituras, uma aplicação relevante e pessoal em ousadia, dosada com humildade. E, por fim, nós temos de ser biblicamente fiéis. Como isso? Primeiro, tendo apreço pelo conhecimento. Não podemos ser daquele tipo de pessoas que diz assim, a letra mata, mas o espírito vivifica. Uma exegese de arrepiar os cabelos. Precisamos ter apreço pelo conhecimento. Segundo, precisamos, para a pregação ser uma pregação eficaz e biblicamente fiel, precisamos entender que a pregação precisa ter a doutrina sobre a experiência. A pregação não é sobre aquilo que aconteceu com você nem comigo. A pregação é sobre aquilo que Deus revelou de si mesmo. E o que a gente tem visto hoje também, muito por aí, é o sermãozinho, aquele sermãozinho água com açúcar, que Deus falou comigo quando eu estava ali em tal lugar. E fala 15 minutinhos e aquilo não serve para nada. É a doutrina sobre a experiência. Não é a sua também experiência pessoal. Por causa de experiência pessoal, algumas décadas atrás, o povo começou com o negócio de unção do leão, andando de 4 nas igrejas e rugindo. Porque uma pessoa teve uma experiência sua pessoal e dogmatizaram aquilo, levaram aquilo para a igreja, ficou todo mundo andando igual leão, rugindo como leão aí. O que é óbvio às vezes o óbvio precisa ser falado. Porque hoje se prega sobre livro de autoajuda,
se prega tendo como base a interpretação daquele psiquiatra que falou super bem de Jesus, que diz que Jesus é o cara mais top e das galáxias e mais inteligente do mundo. Tem a Escritura como regra. Quarto lugar, tenha a doutrina correta. Ou seja, não é apenas dizer que é bíblico, mas precisa ser bíblico. Uma pessoa disse assim para mim, olha que pregação maravilhosa. Aí me deu. E eu fui ver a pregação. Falei, meu Deus, que coisa terrível. E ela disse, mas é bíblico. Olha, você viu quantos textos bíblicos tem? Ah, irmãos, não é porque o negócio está recheado de referência bíblica que é bíblico, não. Porque os textos todos desconectados de seus contextos. Então, não é apenas usar a Bíblia. É usar a Bíblia da forma correta. É entender a doutrina de maneira correta. Quinto lugar, espiritualidade equilibrada. Ou seja, a gente lembrar que uma espiritualidade equilibrada, como disse o reverendo Rafael na terça-feira, é usarmos a razão também no nosso culto, mas não é um culto racionalista. A experiência também faz parte da vida cristã. Ela não pode ser dogmatizada como a verdade absoluta. E ela não é material da nossa pregação, embora até possa ser material das nossas ilustrações. Mas ela não pode ser o material da nossa pregação. Contudo, nós precisamos ter uma espiritualidade que honre a Deus na nossa relação, na nossa piedade pessoal, mas também que a gente busque o conhecimento. A fé cristã é uma fé mística, é uma fé da experiência também. E por fim, queridos, não tem como a gente pregar biblicamente sem o auxílio do Espírito Santo. Se não for a unção de Deus, se não for a graça de Deus, vai ser como o sino que tine. Vai ser uma necrópsia de um corpo cadavérico em cima de uma mesa que você vai delimitar a verdade central, você vai trazer os tópicos, as argumentações, você vai trazer a introdução, a explicação do texto, o corpo central, a conclusão e aplicação, mas vai ser de algo morto. É preciso haver a presença do Espírito Santo. Como dizia Martin Lloyd Jones, a mais urgente necessidade da igreja cristã, da atualidade, é a pregação autêntica. É isso que a igreja precisa. Concluindo então, irmãos, pós-modernismo é uma realidade com múltiplas faces. O método que Deus estabeleceu para a salvação dos eleitos é a pregação. Nós temos o desafio de sermos relevantes, ao mesmo tempo fiéis na obra da pregação. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe nesse grande trabalho, nessa árdua e maravilhosa tarefa. Amém? Deus abençoe. Aqui ficam algumas indicações bibliográficas. Eu vou depois disponibilizar para os irmãos o PowerPoint não, é a apresentação aqui para vocês, boto lá no grupo. Tá bom, reverendo?